convidá-los a abrirem a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Tessalônica, capítulo 2, 13 a 17. Segundo Tessalonicenses 2, 13 a 17, nos diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, temos aberta diante de nós a Tua palavra e pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que usa a Tua palavra como uma espada mais cortante do que uma lâmina e é capaz de discernir as intenções e as motivações do nosso coração, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha sobre nós aqui nessa manhã e nos abençoe e glorifique o Teu nome entre nós e nos leve a Te conhecer mais, no nome de Jesus, amém. Se nós pensarmos que falta de esperança, cansaço, abatimento, coisas do tipo fazem parte apenas dos nossos dias, nós estaremos errados. Eu sei que os irmãos conhecem bem a história, não apenas a história da igreja, mas a história de uma forma geral, e nós percebemos que no decorrer da história, os povos, as nações enfrentam momentos bons como momentos mais difíceis também. Não apenas dentro de uma visão evangélica, por assim dizer, em termos de crescimento ou não do evangelho, mas em termos de vida mesmo, de qualidade de vida, das pessoas estarem satisfeitas, das pessoas de alguma forma verem a aplicação do seu trabalho, verem o governo governando para o povo e não para si mesmo. Isso é um episódio, ou isso são desejos ou vontades, ou momentos assim, aconteceram ao longo da história, momentos em que o povo e as pessoas estavam com o coração bem animado, como também momentos de, talvez a gente possa chamar até de uma depressão nacional. Nós enfrentamos muitas vezes momentos assim, irmãos, e não é diferente também do tempo bíblico. Quando nós olhamos Atos capítulo 17, que é quando o evangelho chega em Tessalônica, nós vamos perceber que aquele contexto também não foi um contexto fácil. Foi debaixo de muita perseguição, debaixo de lutas que a igreja de Tessalônica nasceu. Foi debaixo de perseguição e de lutas que a igreja de Tessalônica ela cresceu. E ela caminhou debaixo de perseguições e de lutas. Momentos que muitas vezes podem desestimular o coração do crente a permanecer. Não era um bom governo, não era um estilo de vida onde todo mundo olha e diz assim: nossa, como eu estou feliz. Não era uma cidade onde de repente as pessoas olhassem e dissessem assim: olha, tudo aqui funciona muito bem, tudo aqui está muito bom. Não, e principalmente pelo fato de serem crentes, a perseguição, as lutas eram muito maiores também. As dificuldades, as adversidades, elas eram muito maiores, porque havia perseguição religiosa ferrenha também. É claro que hoje, aqui nos nossos dias, nós vivemos um nível de perseguição também.
vivemos um nível de perseguição intelectual, vivemos um nível de perseguição na nossa liberdade de se expressar, naquilo que nós postamos muitas vezes e somos rebatidos, naquilo que muitas vezes falamos no trabalho e sofremos perseguição ali, porque expressamos a nossa fé, falamos o nome de Deus ou o nome de Jesus, e por isso muitos chegam a ser perseguidos dentro do próprio trabalho. Na universidade nem se fala, principalmente em algumas que são mais liberais nesse sentido de vida, de costumes, de moral, de ética. As pessoas são perseguidas e duramente perseguidas por causa da sua fé. Então, não são tempos diferentes. A igreja do primeiro século enfrentou esses mesmos problemas, e a igreja ao longo da história da revelação no Antigo Testamento, ela também enfrentou esses mesmos problemas. Paulo, quando escreve essa carta então aos Tessalonicenses, a sua segunda carta, ele escreveu uma primeira carta poucos anos antes dessa, não foi muito tempo, e ele escreve essa primeira carta louvando a Deus pela operosidade da fé daquela igreja, pela constância do amor daquela igreja, pela esperança que eles possuíam no Senhor Jesus, e como Paulo mesmo se coloca como sendo não necessário a visitar aquela região mais uma vez, porque o evangelho pregado e vivido por aquela igreja era tão forte, era tão efetivo, que chegava a ser anunciado, que chegou a ser anunciado por toda a Ásia Menor. De modo que as cidades vizinhas, as regiões vizinhas a Tessalônicas, eles ouviram a palavra de Deus e também foram impactados por meio da palavra de Deus, e igrejas novas nasceram naquela região, e tudo isso debaixo de perseguição. O apóstolo Paulo então, ele escreve essa segunda carta para essa igreja, que não era uma igreja fria, que não era uma igreja que estava desanimada no seu todo, mas ela, por conta dessas lutas e perseguições, e por conta também de uma falsa compreensão de algo que Paulo fala na primeira carta, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus, eles estavam desestimulando, eles estavam perdendo Deus de vista, eles estavam de alguma forma perdendo toda aquela esperança que eles tinham no Senhor. Eles passaram de alguma forma a interpretar a realidade como qualquer pessoa incrédula interpreta. Para os irmãos terem uma ideia, aqui no capítulo 3 ainda, o apóstolo Paulo, ele chega a falar a pessoas que são desorganizadas e preguiçosas, que participam do pão e se intrometem na casa de irmãos e comem o pão da preguiça. Eles literalmente pararam ou perderam a expectativa de vida, de alguma forma produzir algo, de alguma forma expressar a graça, a bondade de Deus, a vida de Deus na sociedade, ao ponto de abandonarem de repente aí o trabalho e passarem a viver uma vida desordenada. Eu creio que também, de alguma forma, nesse contexto, muitas pessoas maliciosas, elas entram na igreja e tentam perverter ainda mais a fé dos irmãos. Dentro desse contexto, as pessoas acham uma brecha para entrar, e a filosofia que estava predominando em termos de vinda de Cristo é: Jesus já veio, Jesus já voltou, não existe mais o que esperar. Isso não é algo que aconteceu, este fato não é algo que aconteceu apenas na igreja de Tessalônica. Mas, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele se refere a um contexto onde muitos estavam dizendo assim: olha, Cristo não ressuscitou. E se Cristo já veio e a igreja não foi com ele, ou se ele não ressuscitou, irmãos, para que permanecer na fé? Para que permanecer na fé? Era esse o tipo de heresia que era de alguma forma plantada, era esse tipo de desesperança que abatia os irmãos daquela época. Porque ou se Cristo não ressuscitou, ou se Ele já voltou e nós não fomos, para que permanecer? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem mais razão, não há mais razão para que a gente permaneça caminhando com Cristo. E muitas vezes, irmãos, eu penso que
ainda que essas heresias ou que essas interpretações erradas que muitas vezes surgem no nosso coração por conta de uma superficialidade bíblica ou de aplicações erradas de textos, eu creio que tudo isso de alguma forma arrasta os nossos olhos para tentarmos observar as coisas aqui do mundo, diferente do que cantamos agora há pouco, mas para enxergarmos as coisas aqui do mundo como se elas fossem satisfatórias para nós, como se elas de alguma forma pudessem preencher o nosso coração, encher o nosso coração, deixar o nosso coração de verdade com um sentido e um significado que agora vale a pena viver e morrer por. É complicado porque todos os dias nós somos arrastados por uma multidão que está na mídia, que está nas ruas, que está no nosso trabalho, que muitas vezes está dentro da nossa casa, que são nossos vizinhos, são pessoas que olham para o mundo como se a única esperança fosse simplesmente uma mudança econômica, como se a esperança pudesse residir única e exclusivamente no ter mais, ou no subir cada vez mais em termos de diplomas, de cursos e tudo mais. Claro que muitas dessas coisas elas são boas e podem ser bênção de Deus se Deus nos dá a viver. Entretanto, quando tudo isso passa a tomar o nosso coração a tal ponto de nós não enxergarmos mais vida, não percebermos mais a beleza, nem contemplarmos ao Senhor porque não as temos, irmãos, isso é um problema muito sério. Nas suas cartas, o apóstolo Paulo nos chama sempre a buscar as coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, que nós cantamos parte desse texto aqui, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Por quê? Hebreus capítulo 12, por exemplo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque o nosso coração ele tem uma tendência muito grande de perder Deus de vista e passar a apostar na vida como qualquer incrédulo aposta. Então, a igreja aqui de Tessalônica, ela de alguma forma corria esse risco também, porque ela está perdendo a sua esperança. E como resgatar a esperança? Qual é o método de Deus ou a metodologia de Deus para resgatar o nosso coração? O que é que Deus fez? O que é que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito, que de alguma forma pudesse trazer de novo àquela igreja a esperança no Senhor, a que eles voltassem os olhos para o Senhor, a que eles não deixassem de perceber a realidade, mas que eles percebessem uma realidade que está acima dessa realidade a qual nós vemos e nos movemos. O que é que Deus usa então? E aqui eu queria perceber com os irmãos nesse texto algumas características bem interessantes que o apóstolo Paulo então levanta e que servem para nós também, para resgatar o nosso coração e trazer de volta o nosso coração ao caminho. O versículo 13 e o versículo 14 nos dizem assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Ele já inicia expressando uma gratidão a Deus por aquela igreja. E nessa gratidão a Deus que o apóstolo Paulo está expressando, ele ao mesmo tempo expressa isso diante de Deus, a sua gratidão, o seu louvor no coração, assim como também ele chama aquela igreja a dar graças a Deus. Pelo que Paulo está dando graças e pelo que aqueles irmãos também eram chamados a dar graças. Primeiro aspecto que Paulo coloca: eles são amados pelo Senhor. São irmãos amados pelo Senhor. A palavra amados aqui, ela tem um sentido completo, ela está no perfeito, é o modo em que ela está. Ou seja, Deus amou de tal maneira que nada pode separar do amor de Deus, que nada pode mudar esse amor de Deus. Ele amou de uma vez e amou para sempre assim. Esse amor de Deus pela igreja, ele é constante. Ele não muda, ele não depende de circunstâncias, ele não depende do que a igreja faça ou do que ela deixa de fazer. Deus a ama e de forma perfeita, de forma completa, de forma constante, e jamais ele mudará o seu amor pela igreja. Um texto que eu gosto muito é aquele texto de João, no final do Evangelho de João, quando Jesus ele está ali na praia e ele tem aquele encontro com Pedro, porque antes
de Pedro negar Jesus, Jesus avisou a Pedro que este o negaria. E Pedro responde a Jesus dizendo assim: Senhor, de modo algum te negarei, de maneira nenhuma, isso é impossível para mim fazer. E Jesus diz então: olha Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. As cenas mudam, os cenários passam, e ali Pedro se encontra naquele momento, Jesus ali perante as autoridades, os anciãos de Israel, e nós conhecemos bem a história. Pedro nega Jesus 3 vezes. E quando Jesus encontra com Pedro ali na praia, e Jesus começa aquele diálogo especificamente com Pedro, nós não percebemos ali uma mudança no amor de Jesus por Pedro. O sentimento de Jesus, aquilo que Jesus percebia sobre Pedro, não mudou. Mas Jesus questiona o que Pedro sente. Jesus questiona a teologia de Pedro, o relacionamento de Pedro com ele, e não o relacionamento dele, Jesus, com Pedro. E é Jesus quem pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque é por meio desse amor que Jesus resgata o coração de Pedro, traz de volta o coração de Pedro. É mexendo na raiz, na parte mais profunda do coração, que Pedro é resgatado. Porque Jesus foi quem foi ofendido, e não é Jesus quem está olhando ali dizendo assim: olha Pedro, eu deixei de te amar, agora recupere o amor que um dia eu senti por você. Vamos restaurar esse relacionamento, então agora passe a fazer isso, caminhe assim tal, para que eu volte a amar você. Não é Jesus que está com problemas ali no que sente, ou no que pensa a respeito de Pedro, ou nas suas ações específicas que alcançam e abençoam a vida de Pedro, mas é Pedro quem precisa ser resgatado. E aqui, irmãos, de igual modo, essa igreja precisa ser resgatada, e a base desse resgate, o que Paulo lança como base é: irmãos, vocês são amados pelo Senhor. Vocês são amados pelo Senhor. Meus irmãos, quantos de nós nos percebemos de fato amados pelo Senhor? Isso é algo tão grave, irmãos, porque nos nossos dias nós responderemos: sim, eu sou amado pelo Senhor. Mas por que, de alguma forma, precisamos de alguma coisa a mais? Por exemplo, o Salmo 23. O salmista diz assim, o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor, de nada mais eu tenho falta. Há uma música de um grupo chamado Projeto Sola, que é com base no Salmo 23, e toda vez que eu ouço essa música, é como se fosse um soco na boca do estômago. Você já recebeu? Quando eu era criança, recebi um soco na boca do estômago, e a gente fica sem ar, né? Aquela dor assim terrível. E eles dizem assim na música: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar, porque Ele é suficiente, irmãos. E se nós percebemos que Ele nos ama, se nós temos a plena convicção que nós fomos alcançados por esse amor, aquilo que nós não temos, nós não precisamos. Amém, irmãos? Não precisamos. Nós não precisamos mendigar as curtidas no Instagram, os comentários no Facebook. Nós não precisamos de alguma forma mendigar o amor dos outros, a atenção dos outros, porque nós já fomos amados pelo Deus do universo. Nós já fomos alcançados por esse Deus. O amor desse Deus nos perdoou em Cristo, nos justificou. Não há nenhuma condenação mais para aqueles que se encontram em Cristo Jesus. Nós fomos amados por Deus, e é essa base que o apóstolo Paulo usa. Irmãos, vocês são amados pelo Senhor. Mas o segundo ponto que Paulo nos coloca aqui nesse versículo 13 ainda, é que nós somos também escolhidos por Deus desde o princípio para a salvação. Escolhidos por Deus desde o princípio para a salvação.
Pensa o seguinte: de todos que haviam sobre a face da terra, nós não sabemos o porquê Deus olhou para mim e para você um dia e resolveu nos escolher. Nós jamais teríamos qualquer mérito, qualquer boa obra para apresentar diante de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, diz que todos pecaram, a uma se fizeram inúteis. Irmãos, a justa sentença que pesava sobre nós era o inferno. O nosso representante federal, legal, lá no Éden, ele caiu, e com ele todos nós caímos. Todos nós perecemos em Adão. E talvez aquele hino seja bem oportuno, né? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Não sei porque meu Salvador na cruz me resgatou. Eu não sei porquê. Não havia mérito, eu era inimigo de Deus. Eu gostava da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, da escravidão ao meu coração, aos meus desejos. Todos nós gostávamos disso. Todos nós, quando alguém chegava para nós e dizia assim: olha, esse não é o caminho, a gente ria. De alguma forma, até quando a gente participava de igreja ou de alguma coisa, nós participávamos porque queríamos algo de Deus, mas jamais por causa de Deus. Éramos interesseiros, egoístas, ensimesmados, religiosos buscando uma redenção pela força do braço, mas tudo isso era considerado diante de Deus como trapo de imundícia, como lixo, porque em nenhum de nós jamais poderia levantar uma bandeira ou um cartaz dizendo assim: olha, eu sou justo. Nenhum de nós poderia fazer isso. Mas o fato é que Paulo está dizendo àquela igreja, como Deus fala ao coração dos seus filhos: vocês foram escolhidos por Deus. Deus não olhou o seu bem ou o seu mal ou qualquer coisa, se um dia você o escolheria, porque nós jamais o escolheríamos. Mas o fato é que na eternidade Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. Deus olhou para mim de alguma forma e disse assim: olha, esse cabra feio, esse pecador miserável, eu escolho ele, pela soberania dele, pela graça dele, pela sua muita bondade. Por isso, irmãos, quando nós nos percebemos escolhidos por Deus, de tantos, até moralmente falando, de forma ética, melhores que nós, Deus nos escolheu. Há um outro aspecto que Paulo coloca aqui. Essa escolha de Deus, desde o princípio para a salvação, foi por meio da santificação do Espírito e fé na verdade. Ele fala da atuação do Espírito no coração, que gerou fé na verdade da palavra de Deus. E eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não gera fé na mentira. Ou essa ação santificadora do Espírito não é com base em achismos, não é com base em ideias que eu tenho à parte da palavra de Deus. Se há um caminho de santificação no Espírito, irmãos, é por meio da fé na verdade. E Paulo vai trazer esse assunto um pouco mais à frente, no segundo ponto que eu quero pensar com você. Mas é com base na verdade de Deus. E aqui, irmãos, eu quero chamar a nossa atenção enquanto igreja, para que observemos a palavra de Deus, para que nos debrucemos na palavra de Deus. Irmãos, qualquer pessoa, por mais simples que seja, o Espírito conduz a compreensão da palavra de Deus. Uma vez eu conversando com um professor da área de hermenêutica, ele dizia mais ou menos assim. Ele disse: um leigo, qualquer pessoa simples, nunca estudou teologia, ela é capaz de compreender a palavra de Deus pela ação do Espírito. Uma pessoa que estudou teologia, os textos originais, exegese, hermenêutica, isso e aquilo, ele pode trazer uma luz mais profunda sobre o texto.
Mas desconfie muito daquilo que a gente vê por aí na mídia e tudo mais, né? Quando as pessoas dizem assim: eu nunca imaginei que esse texto falasse sobre isso. Todo mundo para e começa a falar essas coisas, porque de fato talvez o texto não fale sobre isso. E nós somos alimentados, irmãos, por meio da verdade. Um tempo desse alguém mandou para mim um link do YouTube, a pregação de um pastor nos Estados Unidos. E a quantidade de gente naquela igreja, irmãos, era enorme. Mais de 15 mil pessoas sentadas ali assistindo aquele pastor pregar. E ele pregou tudo, menos a Bíblia. Menos a Bíblia. Mas a câmera passava assim, mostrava os irmãos assim, né, lá a igreja, e todo mundo chorando, levantando a mão, dizendo amém, glória a Deus, tal. E a vida, irmão, jamais será edificada, ou essa santificação, essa separação do Espírito, ela não ocorre se não for por meio da fé na verdade, que tem a sua base na palavra de Deus. Nós somos chamados a estudar a palavra, a ter devoção por Deus, a conhecer a Deus, a nos aprofundarmos. Nós temos hoje bons comentários, bons livros, a gente tem acesso a tudo isso. E muitas vezes, irmãos, a gente entrega os nossos ouvidos a qualquer pessoa que fala qualquer coisa por aí. E porque de alguma forma aquilo acaricia o ego, aquilo ali de alguma forma é aprazível para os ouvidos, nós nos entregamos a fábulas. E é exatamente isso que Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4. Haverá um tempo em que muitos se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se entregarão a fábulas, ficções, enganos, ilusões, mentiras, aquilo que não é verdadeiro. Há um outro aspecto que o apóstolo Paulo nos chama aqui. Ele nos chamou por meio do Evangelho. E em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que Cristo é o Evangelho. Cristo é a boa nova de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para seus filhos, mas Deus nos revelou por meio do Espírito. E essa revelação que o Espírito nos faz é sobre Cristo. Irmãos, Cristo é a pessoa principal. A verdade aponta para Cristo. Essa santificação ou separação do Evangelho, ou que a palavra nos traz para Deus, ou que Deus faz, que essa ação de Deus no nosso coração é para nos revelar Cristo. É Cristo, irmãos. Eu não preciso de mais nada. É como se pudéssemos olhar para Ele e dizermos assim: olha, Ele satisfaz plenamente o meu coração. Não é a igreja em si, não são os abraços em si, mas é percebendo Cristo. Não são os rituais em si, mas é por meio dele e para ele que são todas as coisas. É como o apóstolo Paulo afirma em Colossenses capítulo 1 ainda: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É por causa dele, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele tem o direito de primogenitura, a herança de todas as coisas pertencem a ele, e nele Deus nos tornou co-herdeiros de todas as coisas, por causa de Cristo, irmãos. Nós obtivemos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, toda a palavra, todo o processo de santificação, a escolha de Deus, o amor de Deus revelado a nós, tudo isso aponta para uma pessoa, para Cristo, para Cristo. E Paulo termina aqui toda essa explicação dele no versículo 14: para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, não é para alcançar a glória da igreja, não é para alcançar a sua glória pessoal,
mas é para alcançar a glória de Cristo. Paulo aqui, ele usa mais ou menos as palavras como ele usa em Romanos capítulo 8, a partir ali do versículo 28, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, chamou, justificou e glorificou. E aqui ele termina exatamente com essa etapa da glória de Cristo, porque esse é o sentido maior da nossa vida. A nossa glória é a glória de Cristo, não é as nossas vitórias pessoais, não são as nossas vitórias pessoais, não são os nossos objetivos como família, mas é a glória de Cristo. Todo o direcionamento da nossa vida agora foi mudado. O homem volta a ser aquilo que ele foi criado para ser. Quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, ele passa a fazer para a glória de Cristo, porque ele foi recriado por Deus em Cristo. Então ele volta a ser como aquele espelho perfeito que reflete a vida de Deus na terra. A vontade de Deus na terra, ela passa a ser refletida por nós de novo, e dessa forma nós glorificamos a Deus. Não é num simples ato de ficarmos repetindo glória a Deus em tudo, mas são nas atitudes mais simples. Eu estou lendo finalmente, aquele livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E é interessante, ali antes de chegar como os cristãos pensam, aquela primeira parte do livro, como ele trata sobre a questão do altruísmo, sobre a questão de uma lei moral que conduz o coração do homem não a si mesmo, mas que conduz o coração do homem ao outro, mas que tem essa base no próprio Deus. E ele está nesse processo de escrita do livro, aquele começo ali, ele está usando alguns argumentos que são mais plausíveis às pessoas que não conhecem a Deus. Então ele vai caminhando ali como que pisando em ovos. Mas para a gente que conhece a Deus, a gente percebe ali que toda a base que ele está plantando ali é uma cosmovisão bíblica. Irmãos, como a glória de Cristo é manifestada em nós, ou como nós glorificamos a Cristo de forma, por exemplo, no trânsito, que é uma pedra no sapato talvez de todos nós aqui. Você já parou para pensar nisso? Enquanto a gente que manifesta a sua glória própria no trânsito, que faz fila dupla no trânsito, que não respeita os pedestres. Eu estava vendo há um tempo atrás, colocaram aqui numa das esquinas aqui da rua Santo Elias, um cano de PVC, chumbaram ele no chão de um lado e do outro da rua e colocaram as plaquinhas com o nome Pare. E aí, porque ninguém para, ninguém respeita a faixa de pedestre, então você pegava lá sua plaquinha, chegava e colocava assim a plaquinha e esperava que alguém parasse ali para você atravessar. Atravessava com a plaquinha, colocava a plaquinha do outro lado, a pessoa de lá trazia. Cadê as plaquinhas? Eu acho que não passou uns 4 dias, se for muito otimista, aquelas plaquinhas ali sumiram com as plaquinhas. Eu passei agora pela manhã ali, já tem um cano ali que estava chumbado com cimento quebrado. Eu acho que já estão chutando até os canos. Você vai muitas vezes numa estrada, tem uma pedra na estrada, você desvia daquela pedra e pensa logo o quê? Ufa, desviei. Mas você já parou para pensar que talvez alguém que vem atrás de você não tenha a mesma perícia, não seja tão bom quanto você para livrar? E de repente a glória de Cristo é manifestada aí pelo fato de você encostar o seu carro ali, rogar para que alguém diminua a velocidade ou pare para que você tire aquela pedra. Irmãos, quando Deus nos chama em Cristo, Cristo passa a ser glorificado em nós por essas demonstrações práticas do que é reino de Deus. É aquele que era corrupto e que nem se corrompe, nem cede mais à corrupção. Era aquele que antes só pensava em si e passa a pensar no outro, porque percebe que Deus o amou de tal maneira e agora ele passa a amar o outro assim também. É aquele que não tem mais em vista o que é propriamente seu, senão o que é do próximo.
é aquele que expressa a sua vida com Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E assim, irmãos, Cristo é glorificado. Mas o que nós percebemos nos nossos dias é cada vez mais uma igreja egoísta, em si mesmada, voltada para si mesmo, para as suas programações, para os seus usos e costumes, mas que não percebe mais o mundo como Deus percebe o mundo, que não produz uma cultura bíblica no mundo, mas que vive por aí encantada de alguma forma com um monte de filosofia ateísta, que glorifica muito mais o homem e ao próprio diabo do que a Deus. Há um segundo aspecto que Paulo coloca então na leitura do texto que fizemos, está no versículo 15. São dois imperativos que Paulo coloca aqui. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes. Com base em quê? Com base no amor de Deus, nesse amor perfeito de Deus, nessa escolha soberana de Deus, desde o princípio para que fôssemos salvos, com base nessa santificação do Espírito e por meio da fé na verdade, com base nesse chamado por meio do Evangelho, a que conheçamos a Cristo, a essa identificação que revela a glória de Cristo, onde nós estamos, e revela que um dia ela será plenamente manifestada na segunda vinda do Senhor, para que a gente viva dessa forma, com base nesse amor de Deus. Nós somos chamados então por Paulo a permanecer, veja só, assim pois, irmãos, permaneceis firmes. A nossa constância, a nossa firmeza, a nossa caminhada contínua, olhando para o Senhor, ela tem a sua base no próprio Deus, nessa compreensão, nessa consciência de que somos amados, de que somos nova criatura, de que somos o povo de Deus, para expressar a vida de Deus, aquilo que Deus planejou para o homem lá no Éden, de uma nova criação, em termos de uma sociedade que glorifica a Deus, de uma cultura que glorifica a Deus, de uma espiritualidade que glorifica a Deus, e não mais voltados para si. Irmãos, nós somos povo de Deus, por isso nós permanecemos. Não é porque eu tenho resiliência, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou bom, mas é por causa de Deus. É Deus que age no meu coração, ou que agiu no meu coração, que me fez compreender todo o seu plano para a minha vida, que me deu uma nova rota, um novo caminho, um novo sentido para viver, que enche o meu coração, que me lembra do seu amor, que olha para mim constantemente, por mais que eu caia, e olha nos meus olhos dizendo: tu me amas, segue-me. É esse Deus que não desiste de nós, irmãos, que é a base da nossa caminhada. E é aquele quem sustenta a nossa caminhada. Por isso nós permanecemos. Nós somos chamados a permanecer de forma constante, de forma contínua. Não é só hoje no domingo. A gente de repente é animado numa classe de escola dominical, ou num louvor que a gente canta, ou numa pregação, e a gente sai aqui dizendo: agora eu estou animado. E chega na segunda-feira, aquele ânimo está em meio tanque. E chega na terça-feira, está quase na reserva, e na quarta-feira é só murmuração. Mas é um ânimo constante, essa lembrança da obra de Deus, daquilo que Deus fez, do caráter, do ser de Deus, é algo contínuo, irmãos. É algo que deve ser constante, e é uma ordem para nós. Não é uma sugestão que Paulo está dando, não é uma sugestão que Deus nos dá, mas é uma ordem: permaneçam firmes, sempre. Guardai as tradições que vos foram ensinadas. E aqui dois aspectos nessa continuação do versículo, porque guardai é um imperativo presente também, o mesmo sentido de permanecer. Guarde sempre, é uma ordem constante. E que vos foram ensinadas, ela tem um sentido completo também. É algo que foi dado de uma vez por todas a vocês. Judas fala sobre isso na carta dele, quando ele escreve sobre pessoas que de forma subversiva, de forma sorrateira, tentavam perverter a fé dos irmãos.
E ele diz assim: olha, o Evangelho já foi entregue a vocês de uma vez por todas, ou seja, de forma completa. Nós já conhecemos a Deus, irmãos. Nós conhecemos e nós sabemos explicar muito bem a nossa estrutura de fé, no que nós cremos. Mas isso precisa ser traduzido na nossa vida. Isso já nos foi dado de forma completa, seja por palavra, seja por epístola. Aquilo que Paulo falou, aquilo que Paulo pregou entre eles, permaneçam nisso, guardem isso no coração, protejam isso. A palavra guardar aqui tem literalmente um sentido de feche o coração. Proteja essas verdades no coração. Não ceda a mentira do seu coração, não ceda a mentira desse século, não ceda essas vãs filosofias, não ceda a isso. Você conhece a Deus, então permaneça e guarde o que você aprendeu. Viva com base nisso que você aprendeu. É certo que, se as bases que foram edificadas no nosso coração são bases erradas, são teologias erradas, a própria Bíblia as confrontará. E aí a gente precisa dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu achei que tivesse certo, achei que te conhecesse, mas estava num caminho de mal. E aí a gente se volta para Deus. Mas, irmãos, se é o Evangelho que está plantado no nosso coração, se é palavra de Deus, Paulo diz assim: guardem essas tradições, guardem isso no coração. Aquilo que foi ensinado a vocês, seja por meio da pregação da palavra, seja por meio das cartas, e talvez aqui Paulo se refira até à primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, seja por isso, irmãos, guardem essas coisas no coração, não abram mão delas. Quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, por exemplo, ele chega a dizer: olha, se um anjo descer e vos pregar outro evangelho que seja anátema, que seja maldito, porque essa vida que Deus nos propõe em Cristo, é essa perspectiva que olha muito mais para Cristo e assim reflete a glória de Deus no mundo, que Deus nos chamou a viver. E não essa vida egoísta, ensimesmada, esse tipo de evangelho que não alcança o outro, que não prega para o outro, que tem vergonha de falar, que se cala diante das perseguições. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo diz a Timóteo: olha, tu tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, a minha fé. Você tem visto as lutas que eu tenho enfrentado, que são grandes, são constantes. Porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, enfrentarão lutas. Alguém que já disse no passado, né? Deus não nos promete uma caminhada fácil, mas Ele nos garante uma chegada segura. E é verdade, irmãos, a caminhada não é fácil, e essa igreja experimentava isso, e nós experimentamos isso nos nossos dias. Mas a chegada é segura. Nós somos selados com o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança até o dia do nosso resgate. Irmãos, quem jamais poderá pagar o preço do Espírito para que venhamos de alguma forma ser arrancados do nosso destino final? Quem pode extraviar esse selo ou entregar em outro endereço? Ninguém. Existe uma garantia. É algo que Deus nos deu, que é o Santo Espírito, irmãos. Deus nos deu dele mesmo habitando em nós, e que garante a nossa chegada. E o último aspecto que Paulo coloca aqui, versículos 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. O Deus que nos amou por meio de Jesus, que já nos deu, não é algo que a gente vai receber, Ele já nos deu eterna consolação. Que consolação é essa? A consolação de sabermos que pertencemos a Cristo.
É por meio disso que nós somos consolados para também consolarmos ao outro. É isso que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios. Com a consolação que fomos contemplados, nós também consolamos a outros. E essa boa esperança, e nesse contexto aqui, a boa esperança, ou essa boa expectativa no Senhor, ela permanece, porque o que Paulo vai dizer ainda no capítulo 2, no início do capítulo 2 e no capítulo 1, é que o Senhor Jesus ainda não voltou. Guarde firme essa esperança no coração. Ainda que sejamos cidadãos aqui no Brasil, como eles eram cidadãos lá em Tessalônica, acima de tudo nós somos cidadãos dos céus. Essa é a boa esperança que nós temos, irmãos. Ainda que tenhamos aqui uma carteira de identidade que coloca lá é brasileiro, nós somos cidadãos dos céus. E é nesse momento aqui que esse consolo, essa boa esperança invadem o coração. Aqui nós somos chamados agora a permanecer, a confirmar tudo isso por meio de boas obras e boas palavras. Ou seja, a vida expõe aquilo que enche o coração e a boca fala aquilo que enche o coração. É a minha cidadania celestial, encontrando a minha cidadania como cidadão brasileiro e operando sobre ela, me levando agora a não viver mais como qualquer outro recifense vive, ou como qualquer outro brasileiro vive, mas expressando essa minha cidadania celestial, cheia de esperança, cheia de expectativa no Senhor, com base na palavra, no Evangelho que é Cristo, cheio de todas essas convicções de que eu faço parte de um reino celestial, cheio com toda essa bagagem abençoada nas costas, agora me movendo nesse mundo, como um brasileiro que está aqui, mas que tem o seu coração buscando, ansiando pelas coisas lá do alto. Irmãos, continuaremos a passar por lutas, por provações, por privações, continuaremos a enfrentar perseguições, muitas vezes estaremos abatidos até, mas não destruídos, como o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta no capítulo 4. A gente pode até estar abatido, mas não destruído. A gente muitas vezes pode até estar olhando assim: Senhor, restaura a minha esperança no Senhor. No Senhor. Porque, irmãos, em termos de política as coisas podem melhorar, como não. Em termos de segurança as coisas podem melhorar, como também não. Mas não são as circunstâncias que mantêm a constância do nosso coração. Ou nós olhamos para Deus e alimentamos o nosso coração com os absolutos de Deus, com a certeza de que Ele nos ama, de que somos dele e Ele é nosso, ou pereceremos, irmãos, como qualquer incrédulo. Não é perdendo a salvação, mas é afundando nas mesmas crises que qualquer incrédulo afunda. Nós somos chamados a ter essa viva esperança no Senhor, mesmo em meio aos temporais, mesmo em meio ao mais agitado mar, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, às maiores dificuldades, permanecer sabendo que Deus é Deus, continuar caminhando, olhando para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele quem renova a fé, a esperança e o amor no nosso coração, e é nele que somos chamados a depositar toda a nossa esperança, os nossos cuidados, as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Como é que você está aqui nessa manhã? Como é que está o seu coração? Deus não é indiferente aos seus apertos. Deus não é indiferente às suas lágrimas. E há um chamado dele para você confiar nele, mesmo diante do mar mais revolto, das maiores dificuldades, a olhar para ele e a descansar, sabendo que ele é Deus,
sabendo que Ele é Deus. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada irmão meu aqui nessa manhã, daqueles que estão aqui, daqueles que não puderam vir, estão acompanhando este culto pela internet. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor conhece o desalento, muitas vezes a desesperança, o cansaço. O Senhor conhece tudo isso. Nós não queremos negar esses sentimentos, essas percepções dentro de nós, mas nós queremos admiti-las e ao mesmo tempo dizer ao Senhor: Pai, restaura no Senhor a nossa fé, restaura no Senhor a nossa esperança, restaura no Senhor o nosso coração, o nosso amor. Restaura, Pai, com base nos Teus absolutos, restaura com base na Tua obra redentora que nos alcançou. Restaura tendo como base a Tua palavra, a garantia da Tua constância, do Teu Espírito que habita em nós, de um Senhor que afirma que nada pode nos separar do Seu amor. Ó Deus, pedimos, Pai, que as lágrimas que são derramadas no travesseiro, que o aperto do coração cessem, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o Senhor mudou o nosso coração. E se for possível, Pai, aliviar a carga, mudar as circunstâncias, nós oramos assim também, porque não é pecado orar por isso, Pai. Assim como já oramos por nossa nação, oramos por nossa vida, por nossa casa, nossa família. Deus alivia o peso. Senhor, há tantos aqui que estão abatidos, estão cansados, há tantos no leito da enfermidade, há tantos, Senhor, desestimulados, tristes, Pai, abrindo o coração, abrindo portas para que a depressão, para que a ansiedade, para que tanta coisa entre. Deus, guarda o nosso coração. Venha sobre nós, enxugue dos nossos olhos a lágrima, Senhor. A Tua palavra nos chama a lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, as nossas preocupações, porque o Senhor cuida de nós. E nós aqui, Pai, queremos entregar diante do Senhor os nossos cuidados, porque, Senhor, nós confessamos diante de Ti a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de gerir a nossa vida, de gerir a nossa casa, a nossa incapacidade de controlar as mínimas coisas, Pai. Por isso, Pai, toma conta de tudo. Enche o nosso coração, enche a nossa vida, enche essa igreja, Pai. Que a gente saia daqui nessa manhã, Senhor, que a gente enfrente a segunda-feira olhando para o Senhor. Que não seja uma murmuração constante, o fato da segunda estarmos no trabalho ou enfrentarmos o trânsito, mas que seja tempo de conhecer e desfrutar da Tua graça, de permanecermos no Senhor, de guardarmos no coração a palavra do Senhor. Nos ajuda, Pai, precisamos do Senhor, no nome de Jesus.